Vamos lá, minimalismo. O gol do Elon Musk tá foda. Você acredita que o mundo está ficando cada vez mais sem graça? Ou, ao invés Acho disso, que só não. tenha ficado mais prático? Afinal, o Questão de marca. minimalismo é a estética predominante nos dias de hoje. Eu, particularmente, na maioria dos casos, prefiro o minimalismo. Eu Porém, há um também. seleto Eu grupo de adoro. pessoas que são completamente contra a estética, dizendo até mesmo que ela estaria tirando a graça do mundo e que tudo está se tornando vazio e sem alma. Eu vou dar aqui alguns exemplos disso. Olha essa fachada magnífica do McDonald's Caralho. antes do minimalismo. E agora, né, ficou um visual bem mais simples e Ficou vazio. bem moderno, né? Mas, porra. Existem até mesmo imagens desses restaurantes sendo modificados para se adequarem às novas tendências da estética. Mas isso não se limita apenas a grandes Porra, antigamente era bem mais. Antigamente era melhor. construções. Na verdade, vemos essas mudanças em quase todas as coisas Caralho, enviadaram tudo. do nosso dia a dia, como em campainhas de casas, mudanças nos telefones públicos e até mesmo os balizadores estão mais simples. É como se um tivesse personalidade e o outro apenas Caralho. existisse. Algumas coisas você talvez nem tenha percebido que mudaram, como uma lata de Nescau, por Caralho! Mas eu nunca vi essa lata aqui. exemplo. Será que tem no Brasil? Tem, ó. Tá aí, português. Pô, essa lata aqui é muito foda. Que antes, né, era bem mais elaborada e agora tá um visual bem mais simples. As caixinhas de correio também costumavam a ser mais Caralho, detalhadas. A bonitaço. maçaneta de uma porta, os postes da rua, o banco da praça, uma cafeteria, a logo de estúdios que fizeram parte Caralho. de nossas vidas, as escadas de uma casa. Na real, minha geladeira era meio minimalista, né? A arte antiga, especialmente a escultura, é conhecida por seu incrível nível de detalhamento e sua habilidade de transformar materiais como o mármore em obras de arte surpreendentemente realistas. Um exemplo notável desse virtuosismo técnico é a escultura chamada Virgem Velada, feita pelo escultor italiano Giovanni Straza no século XIX. Essa obra é impressionante porque o véu que Caralho. cobre o rosto da mulher parece transparente, revelando as suas feições de maneira delicada e precisa, como se fosse feito de um tecido real. Os escultores antigos e renascentistas, como Straza, Gian Lorenzo Bernini e Antonio Corradini, dominavam a técnica de esculpir mármore de forma a imitar tecidos e texturas com Caralho, é um o trabalho realismo dos caras. impressionante. Comparado com a arte contemporânea, o foco mudou consideravelmente. Enquanto a arte antiga celebrava a precisão técnica, o realismo e a exaltação da figura humana e sua perfeição, a arte de hoje tende a valorizar conceitos abstratos, Caralho, que é isso, cara? Podre. ideias e, muitas vezes, simplificações formais, frequentemente usando materiais mais diversos como plástico, aço e até instalações multimídia. Segundo essas pessoas que odeiam o minimalismo, o mundo em que vivemos perdeu algo essencial. Os detalhes que antes transmitiam emoção e história foram substituídos por uma estética fria e minimalista. Nas ruas, os carros agora são quadrados. Nas casas, as cores vibrantes e os ornamentos únicos deram lugar a paredes brancas, superfícies lisas e vazias. Esse, na verdade, é o preço que pagamos pela busca incansável pela praticidade. Não é de se esperar que esses modelos minimalistas são mais confortáveis e práticos. Mas será que valeu a pena? Houve um tempo em que cada carro contava uma história. O rugido de um motor clássico, as curvas elegantes de uma carroceria feita à mão, tudo isso era reflexo da Esse carro é personalidade de quem bonitaço, velho. dirigia.
Mas hoje o design automotivo é puramente funcional. As curvas e detalhes intricados foram Pô, sacrificados tem gente que pela acha esse carro super feio. eficiência Pô, eu acho bonitaço, mano, o Cybertruck. aerodinâmica. As cores vibrantes dos anos 60 e 70 deram lugar ao cinza, ao preto e ao branco. Cada veículo se tornou apenas mais uma peça de um quebra-cabeça sem rosto. Na moda, o minimalismo trouxe consigo uma frieza que aniquilou a individualidade. Onde antes havia exuberância e ousadia, agora existe apenas o básico. Cores neutras e cortes simplificados dominam. Essas comunidades contra o minimalismo dizem que as casas, que um dia foram o refúgio pessoal e íntimo das emoções humanas, tornaram-se tão frias e vazias quanto os aparelhos que as preenchem. A madeira talhada, os ornamentos de ferro e os detalhes em estuque foram trocadas por superfícies lisas. Here are 3 reasons why you should use Codecademy to learn how to Levei a code. D. Now, before I get to number 1, you need to know that right now they're running a sale. Metal e vidro. A ideia de que menos é mais levou a uma era de ambientes estéreis, onde a funcionalidade reina, mas a personalidade é uma sombra do passado. Nossos aparelhos eletrônicos seguem o mesmo caminho. O design antes era pensado para encantar, para parecer uma obra de arte tecnológica. Hoje, o foco é na simplicidade, na uniformidade. Tô quase ficando sem voz aqui. Eu tô meio gripado, tá? Mas vou tentar continuar. Mas acho que um dos tópicos que eu mais sinto falta das estéticas antigas são os desenhos animados. Pois, vamos ser sinceros, era pra ter evoluído, né? Mas isso tudo tá muito longe de acontecer. Hoje, o foco está na quantidade, não na qualidade. Perdeu. Por isso que, mesmo com a evolução tecnológica, você vê um filme de 1938 ser melhor que uma animação de 2024. O minimalismo nos desenhos animados é uma abordagem que se caracteriza por linhas simples, cores limitadas e formas básicas, em contraste com os estilos mais detalhados e ornamentados dos desenhos animados clássicos. Esse estilo ganhou popularidade nos últimos anos, tanto por sua estética visual limpa, quanto pela praticidade de produção. Programas como A Hora de Aventura e Steven Universo são exemplos de animações que empregam um estilo minimalista. Também é vantajosa em termos de produção, pois é mais econômica e rápida, especialmente Caraca, em comparação detalhado. com estilos ricos em detalhes e sombras. O sucesso de Peppa Pig, que possui traços extremamente simples e cores planas, mostra que o minimalismo pode ser uma ferramenta poderosa para alcançar um público amplo. Mas é claro, esses desenhos não chegam nem perto dos desenhos da infância de quem nasceu Tinha mais graça também do que o desenho atual. nos anos 2000, onde o cenário era extremamente detalhado e os personagens pareciam mais realistas. Mas pelo visto, esses desenhos estão em extinção, como é o exemplo de várias mudanças drásticas como os Jovens Titãs, que antes tinham todo aquele visual de uma metrópole roxa e sombria, e agora... Pica-pau é foda, mano. Meu desenho favorito, eu acho que o melhor desenho até hoje. está bem mais simples, né? Mais merda. Outro exemplo disso são desenhos como Thundercats, Ok, velho. Scooby-Doo, dentre muitos outros. Eu concordo que os anos 70, 80 e 90 em especial possuem aquela magia que, claro, pode ser falsa nostalgia ou uma ilusão de Hollywood, daquela parada de Vaporwave, etc. Mas se você parar pra pensar, a música daquela época era lendária. Os filmes são conhecidos até hoje como os melhores da história. Realmente, esses anos tiveram algo de especial. Eu, sinceramente, prefiro o minimalismo na maioria dos aspectos, como o interior de casas, por exemplo. Mas se em 2024 o mundo já está assim, quem dirá no Caralho, é absurdo esse robô. futuro como vai ser? Talvez esses críticos do minimalismo estejam certos e o Scooby-Doo existe. mundo se torne cada vez mais sem cor e desalmado. Mas enfim, o minimalismo foi o que escolhemos. A simplicidade Um bom filme acabou do se Scooby-Doo. tornando um novo luxo. Mas a que custo? A busca por menos trouxe consigo um vazio. Perdemos virando a profundidade
Porra, as casas antigas. Nossa, isso daqui é muito bonito, cara. Os detalhes que faziam cada objeto, cada peça de roupa, Só ver as estruturas da antiga da Europa, porra, é cada absurdamente lindo. construção única. Mas segundo os Ah, mas ele críticos, substitui, a né? alma do mundo não está perdida. Está apenas adormecida, esperando por aqueles que se importam o suficiente para trazê-la de volta. Eu adoro minimalismo, mas algumas estruturas assim, porra. Principalmente aquelas antigas da Europa, porra, é lindo.